E agora vamos ao vivo com Vinícius Mecenas com essa história do pai e filho que foram mortos. Boa noite, Vinícius. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, exatamente, essa foi uma grande operação que foi deflagrada ao longo da última quinta-feira, ou seja, ontem, aqui na capital sergipana. Um trabalho desenvolvido pela Polícia Civil através da 2ª Delegacia Metropolitana aqui de Aracaju, que tentava coibir uma série de assaltos, de roubos que aconteciam tanto na região central aqui da cidade, mas também no bairro Santo Antônio. Inclusive, uma das práticas criminosas foi contra um casal. Esse casal saía para trabalhar da sua residência quando foi abordado e sofreu uma investida pela dupla criminosa, que até então a polícia afirmou que seriam pai e filho. Logo após a prática do crime, eles abriram em fuga, mas um detalhe fez com que a polícia chegasse até a identificação e o paradeiro desses dois homens. É que a placa da motocicleta da dupla criminosa caiu, o que facilitou. Após a polícia chegar, o casal ele registrou uma queixa, um boletim de ocorrência em uma delegacia mais próxima e a polícia, ao chegar no local, percebeu que a placa da motocicleta estava lá. Então eles abriram um inquérito policial para investigar o caso. E foi aí que ele chegou no paradeiro do pai e do filho. Antes de mais nada, a gente vai agora entender por tudo que as vítimas do casal passou na hora da abordagem, na investida em que eles sofreram do pai e do filho. Vamos acompanhar o relato deles. Eu estava indo para o trabalho, a volta era umas 4h45 mais ou menos, enquanto dois rapazes de moto pediu para a gente parar e disse que era assalto. Aí ele falou assim, passa a bolsa, passa a bolsa, passa a bolsa. E eu, não, moço, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. E aí foi a hora que ele apontou a arma para minha cabeça. Ele apontou a arma para sua cabeça? Isso, e puxou a bolsa de vez, que era rasgou a bolsa. Sim. E ele disse o que quando puxou a arma? Ele disse o que? Ele falou assim, não olhe para a placa, não olhe para a placa, não decore a placa. Aí meu esposo disse, não, a gente não vai decorar a placa não. Ele continuou com a cabeça baixa. Nisso ele pegou a bolsa e subiu em cima da moto. Sim. E aí quando foi para ele sair, a moto foi para cima e bateu o fundo no chão. Foi a hora que a placa caiu e o capacete. O que estava na garupa saiu correndo com a bolsa e fugiu e deixou o outro lá tentando levantar a moto. Nisso a gente saiu, não vi para qual direção. Quem estava na moto foi. Ou seja, percebe-se que se trata de uma dupla criminosa mal preparada para esses tipos de situação. Houve uma série de situações que dificultou a prática do crime em si, mas sobretudo a fuga após essa prática criminosa. Então, após a identificação da placa, como eu disse, até então, o casal que foi vítima não sabia, claro, que se tratava do pai e do filho. Foi a partir dessa numeração da placa que eles registraram no boletim de ocorrência que a polícia conseguiu identificar o nome da pessoa que seria responsável pela motocicleta. Então, durante esse processo de investigação, a polícia chegou até onde possivelmente estaria essa dupla criminosa. Foi a partir daí que eles foram fazer, portanto, a investida, localizaram, identificaram tudo de forma correta e na hora dessa investida eles se surpreenderam porque o pai e o filho entraram em confronto, é o que diz a polícia. Houve troca de tiros e eles foram atingidos. Rapidamente o SAMU foi chamado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e eles foram encaminhados para o USE, que é o Hospital de Urgência aqui de Sergipe, Governador João Alves Filho. Mas até chegar na unidade, nem o pai e nem o filho já estavam mais vivos. Bom, a gente adquiriu algumas informações há poucos instantes, A informação que foi confirmada é que o pai e o filho foram enterrados durante essa tarde aqui na região da capital sergipana e a família, ela contradiz, ela conta outra versão em relação a essa possível investigação contra o pai e o filho, Eles dizem que não tem conhecimento em relação
relação a essas práticas criminosas relacionadas a esses dois homens que eram investigados. E um adendo em relação ao jovem, ao filho, é que ele trabalhava em um mercadinho bem aqui na região da Zona Norte de Aracaju, no bairro Cidade Nova, e que recentemente ele passou em um vestibular na Universidade Federal de Sergipe. Eles contestam, dizem que não têm conhecimento e, claro, confiam nessa credibilidade e no potencial do pai e do filho. Eles dizem que o filho e o pai não são bandidos. Agora a gente vai entender um pouco mais a fala do delegado responsável por orquestrar todo esse processo de apuração e de investigação, que é o Gregório Bezerra, que falou ponto a ponto como foi que chegou até esses dois homens. A Polícia Civil do Estado de Sergipe, através da 2ª Delegacia Metropolitana, tomou conhecimento de um roubo com emprego de arma de fogo nas proximidades do centro, em que 2 meliantes, de posse de uma motocicleta vermelha, com emprego de arma de fogo, rendeu um casal e, após grave ameaça e bastante violência, tomaram os pertences do casal. Na investida criminosa, a vítima demorou a entregar os seus pertences, o que motivou o assaltante, que estava armado, a colocar a arma em sua cabeça, empregando bastante medo e terror. Nesse momento, ele tomou à força os pertences e, quando foram se evadir de moto, a moto acabou empinando, eles vieram ao solo, a placa da moto caiu ao chão. A todo momento o indivíduo disse para não falar a placa da moto, não decorar a placa da moto para as vítimas, e se evadiram da localidade. Após, já na parte da tarde, foi possível se chegar a um dos suspeitos, quando uma das equipes se deslocou até o endereço que era vinculado a essa motocicleta vermelha utilizada no crime. Na chegada na residência, a equipe foi surpreendida com uma reação por parte dos suspeitos, onde houve a legítima reação por parte da equipe policial, fazendo cessar aquela injusta agressão. Ou seja, só para resumir, a polícia diz que ambos são criminosos, mas a família fala que não são. Inclusive foi uma tarde de muita comoção durante esse velório e posteriormente o sepultamento. Agora o caso ele segue sendo investigado. Mariana. Obrigada, Vinícius.